Olá, tudo bem, meus queridos? Hoje a gente vai ter uma aula muitíssimo importante, algo que vai acompanhar vocês por todo o estudo da matemática, da física, inclusive, também. Um assunto que é dos mais importantes da matemática, porque, como eu disse, ele vai acompanhando. Você não estuda equação de segundo grau completa agora e depois não precisa mais. Não, você vai precisar no ensino médio inteiro e dependendo do curso que você for fazer pós-ensino médio, uma faculdade ou um curso técnico, que seja, se for de qualquer área que tenha um mínimo de envolvimento com a área tecnológica, né, com as exatas, você continua precisando. Mas mesmo para aqueles que falam, não vou fazer nada ligado à área de exatas, mas você não tem a menor possibilidade de entender matemática a partir de agora, e principalmente no ensino médio, se você não entender a equação de segundo grau. Vocês já começaram, né? A gente já teve aula na escola com início, entendendo aqueles termos A, B e C, entendendo o que é uma equação de segundo grau, o que não é. E na aula virtual aqui, a gente aprendeu dois tipos de equação de segundo grau incompletas, né? Agora a gente vai ver, vai começar a ver, é muito importante, eu preciso que vocês façam bastante exercício, tá? Eu vou falar com calma, a gente pode, de repente, ter que fazer várias aulas com esse assunto, mas não tem problema. Eu prefiro que, caso aconteça qualquer problema em termos de tempo, que não seja a equação de segundo grau, tá bom? Então, seria importante que vocês vissem e revissem essa aula, e a gente ainda eu vou fazer outras, tá bom? Com relação a esse assunto. Então, a gente vai ver hoje a equação de segundo grau completa, tá? E vou fazer alguns exemplos e depois vou deixar os exercícios que vocês vão fazer, tá bom? Eu vou ter que fazer uma mudançazinha aqui, só na posição, que vocês vão precisar muito olhar o quadro hoje, tá? Vou só sair daqui, baixar um pouquinho a tela e de vez em quando eu preciso pausar, né, por conta do tempo, mas aí depois vocês continuam assistindo as outras aulas, tá bom? Então vamos lá, olha só. Espero que esteja dando para vocês verem. Ó, então o título, né, para quem gosta de anotar, e eu acho bom que anotem, equação do segundo grau completa. Escrever aqui não é muito fácil, a letra já não é das melhores, né? Mas vocês acompanhando o que eu tô falando, eu acho que dá, vou até falar um pouco mais alto, porque eu acho que esses áudios saem muito baixo, né? E meu notebook também não é de uma qualidade muito agradável, assim. Eu vou te dar um exemplo, tá? Para o uso da fórmula de Bhaskara, depois a gente vai falar sobre isso. Inclusive já tem uma folhinha de exercício que vai para vocês, tá? Só de equação de segundo grau completa. E depois a gente vai com a resolução, vocês vão entendendo que não é tão complicado. Ó, vamos dar um exemplo de uma equação de segundo grau completa. Então vamos imaginar que seja assim, x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Demorei um pouquinho aqui eu estava fazendo um cálculo mental, que eu quero que essa equação ela dê exata, tá? Dê um número inteiro, bonitinho, exato. Isso não vai acontecer sempre, pode dar uma fração, decimal e por aí vai, tá? A gente já viu que uma equação de segundo grau, mesmo lá na incompleta, ela pode não ter uma solução só real, né? Ela pode ter duas, certo? Não significa que ela vá ter sempre duas soluções reais, tá? Mas aqui, por exemplo, eu já estou fazendo de uma maneira que a gente vai encontrar duas soluções reais, tá certo? Dois resultados diferentes, para ficar mais claro. Primeira coisa que você tem que fazer para resolver uma equação de segundo grau completa é determinar os valores daqueles três termozinhos que a gente já estudou. Então, eu vou colocar aqui ao lado, isso aqui não é obrigatório, gente, mas é importante que vocês façam isso, para você depois não precisar nem olhar mais para a equação, você vai olhar só para os valores aqui, tá? Então, o que é A? A é aquele número que está acompanhando, eu estou falando assim, gente, de uma forma
não matemática, tá? Uma forma mais direta, assim, para entender. É aquele número que está acompanhando o x ao quadrado. Como não tem número nenhum aqui, ó, é porque é 1. A gente já viu isso na aula na escola, tá? O B é o que está acompanhando o x, que não tem quadrado. Como também não tem número, ó, e está positivo, tá vendo? É 1 também. Claro que isso não vai acontecer sempre, tá? Então, vai ser o mesmo número. E o C é aquele número que está antes do igual, quando a equação está arrumadinha e tal, e que não tem letra com ela. Cuidado, ele vale menos 2, ele não vale 2, tá certo? Feito isso, a gente nem olha mais para a equação. E só lembrando, essa equação nada tem a ver com forma de resolver da equação de primeiro grau, que é letra para cá, não é letra para lá. Esqueça isso agora, tá? Bom, depois que a gente faz isso, você pode simplesmente ignorar a equação. Você vai olhar só para isso aqui e a gente vai escrever uma fórmula, que é chamada fórmula de Bhaskara. De onde que eu tirei esse nome? Não fui eu, né? Esse nome é em homenagem ao matemático Bhaskara. Na folhinha de exercício de vocês eu botei até a foto dele, uma imagem dele. Essa Bhaskara foi um matemático que desenvolveu essa equação de segundo grau para resolução. Na verdade, dizem lá as más línguas, as fofocas lá matemáticas da época, que nem foi ele que desenvolveu. Foi um outro matemático e ele só deu uma aprimorada e ganhou a fama, né? Então, em todos os livros de matemática você vai ver lá fórmula de Bhaskara, né? Jogando para ele essa fama aí, essa autoria, tá? Mas isso pra gente não tem importância nenhuma, tá bom? É só porque você pode ver em algum lugar dizendo que, não foi Bhaskara, tá? Mas aí eu tô seguindo o que os livros colocam, né? Em homenagem ao Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é assim, ó. X igual menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. A princípio você acha assim, meu Deus, de troço difícil de guardar. Na medida que você for fazendo os exercícios, você vai ver que não é difícil não, né? Toda vez que você for fazer, obviamente, que você vai poder olhar aí, quando chegar na época de prova e tal, você nem vai precisar mais, porque não é tão complicado assim como à primeira vista possa parecer. Aí tá assim, ó, x é igual a menos, esse sinal de menos sempre vai existir, tá? Isso aqui não é, uma hora eu coloco menos, outra não, isso aqui sempre vai existir. Esse b é qual b? É esse aqui, ó. Que nessa equação, nesse exemplo, é 1. Esse mais ou menos, a gente já falou um pouquinho lá nas equações incompletas, né? Lá mais na frente também você vai ver como é que a gente tira esse mais e esse menos daqui. Raiz quadrada de delta, que a gente já vai ver o que é também. Tudo isso dividido por 2 vezes, né? 2A e 2 vezes o valor de A, que nesse nosso exemplo vale 1. Certo? Bom, mas para resolver isso aqui, eu posso substituir esse B por 1, esse A por 1 também, mas e o valor do delta? Aí o delta, a gente faz ele separado. Eu gosto, inclusive, de resolver o delta primeiro, para você já ficar livre dele. O delta, ele tem essa fórmulazinha aqui, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Coloquei a fórmula de Bhaskara primeiro e depois o delta, mas na hora de resolver, eu vou dar uma paradinha aí para a gente mostrar isso bem na prática com essa equação. Primeiro a gente resolve logo isso aqui. E quando a gente for resolver Bhaskara, a gente já substitui isso aqui, ó, pelo valor que a gente encontrou, tá? A princípio está parecendo meio confuso, mas fiquem calmos que não vai ser, tá bom? Vocês vão copiar isso com calma, vocês podem pausar aí. Importante, ó, só dei um exemplo, coloquei os valores de A, B e C, que isso já foi estudado, e coloquei a fórmula de Bhaskara e a fórmula do delta. Você guardou isso aqui? Pronto, a equação de segundo grau já está entendido, pode ter certeza. Tem gente que prefere até a equação de segundo grau à equação de primeiro grau. Vou dar uma pausa.